Olá, fazedores e fazedoras de coisas legais. Estamos aqui na nossa saga de aprendermos a utilizarmos a Raspberry Pi Pico. Eu sou Renato Paiotti, do Instituto Newton Sebraga. Eu sou Luiz Henrique do Moca Lab. Perfeito, Luiz. Luiz, no vídeo anterior nós fizemos a primeira conexão via Bluetooth com a nossa Pi Pico, seja com a W ou com a 2W. Usamos um aplicativo chamado Lightblue, rodamos o código na Pi Pico 2 e 2W e fizemos a comunicação e pegamos alguns dados. Só que agora, Luiz, nesse vídeo aqui, nós vamos fazer uma comunicação. Nós vamos criar um aplicativo nosso, nós vamos usar o App Inventor e vamos fazer o nosso aplicativo comunicar com a Pi Pico. Nós vamos usar o mesmo circuito que usamos no nosso vídeo anterior, que era um semáforo, tinha o LED vermelho, o amarelo e o verde. Vamos aproveitar o mesmo circuito e vamos só fazer o aplicativo agora e mandar esses dados e controlar esse semáforo via app. Então, Luiz, o que nós vamos precisar? Do App Inventor, cria uma conta bem simples. Nós não vamos aqui aprender a utilizar o App Inventor. Tem vários tutoriais na internet para você esmiuçar, criar seu aplicativo. É um programa criado pelo pessoal do MIT para você criar aplicativos tanto para Android como para iOS. E nós vamos precisar do Tony e da nossa Pi Pico. Então aqui agora a gente vai precisar um pouquinho de malabarismo, porque nós vamos programar no computador, nós vamos linkar o nosso código e testar no celular. Quando nós testarmos no celular, nós vamos precisar abrir o Tony, jogar o código no Tony e aí comunicar tanto o celular via Bluetooth quanto a Pi Pico. Ficou claro, Luiz? Ficou claro. Vai ser malabares. Vai ser, vamos precisar aqui de fazer um polvo aqui, vamos precisar 8 braços aqui para manipular tudo, mas assim, é um pouquinho trabalhoso, mas não é difícil, tá? Então é só seguir o passo a passo e nós iremos fazer o nosso primeiro aplicativo para comunicar com a Pi Pico. Então, o primeiro passo, Luiz, na tela do App Inventor, nós vamos começar um novo projeto, New Project. Ele vai pedir um nome, eu vou colocar aqui semáforo. Ele vai criar um projeto novo. Ele parece um emulador de celular. Boa pergunta, Luiz. Não é bem um emulador. Nós temos 3 formas de emular os nossos programas no App Inventor, que é através do emulador que você instala no seu computador. Eu estou usando a versão web. Você conectar via USB, através daquele conector OTG, no seu celular, ou usar o assistente AI, onde ele vai gerar um código de barras, ou um código que você, na sua conta, você precisa ter o App Inventor instalado no celular, com a mesma conta. Por quê? Ele vai jogar o código que está no computador e vai emular no seu celular. Então, é importante o App Inventor estar aberto nos 2 aparelhos, tanto no computador como aqui no celular, ok? Perfeito. O que acontece? Aqui nós temos um tipo de uma tela de celular, vocês podem modificar o tamanho, vai depender do que vocês querem, né? Eu vou colocar aqui Android 5+, mas quem tiver um iOS, é só habilitar o iOS, ou Androids anteriores aqui nessa parte central. Por que tem a tela? A primeira coisa que nós vamos fazer é configurar o layout do nosso programa, não é sair programando. Primeiro a gente precisa definir o que temos na tela. Então o que nós vamos trazer nesse momento? Nós vamos precisar organizar a tela, como ficarão os botões, as nossas legendas, os nossos comandos. Aqui na lateral esquerda nós temos diversos tipos de itens que nós vamos carregar para a tela. No nosso caso, para ficar uma coisa limpa e fácil, até o nosso Hello World, nós vamos em organização e eu vou separar a tela do celular em pedaços, para que eu possa trabalhar com diversos tipos de textos e botões. Então, eu vou puxar aqui, nesse momento, 3 barras horizontais, tá? Então, nesse primeiro, eu seleciono ele. Aqui no canto direito, nós temos propriedades do material. E aqui nós temos tanto a altura como a largura que nós vamos utilizar. Se eu colocar preencher principal, ele vai ocupar 100% da tela. Tá? Isso na largura, tem altura também. A altura nós não vamos mexer agora, tá? A mesma coisa farei com os demais. Vou colocar aqui tudo. Opa, coloquei na altura, né?
colocar tudo preenchimento principal, porém eu posso escolher em porcentagem ou em pontos. Vamos deixar aqui preencher tudo, fica mais fácil. Ok, eu tenho 3 itens na tela. Agora, eu vou precisar de alguns elementos. Primeiro, eu vou colocar aqui em cima, no primeiro item, um negócio chamado legenda, texto para legenda. O que eu vou fazer com essa legenda? Eu vou deixar esse campo para que eu possa estar recebendo dados, informações, se está conectado ou não. Qualquer informação que eu venha carregar para o aplicativo vai aparecer aqui na legenda, tá? Mas eu não vou deixar com esse nome Legenda 1, que vai me prejudicar um pouco na hora de programar ou de achar os blocos. Então, nesse canto direito, eu vou clicar, com ele selecionado, eu vou clicar em renomear. O novo nome, para facilitar, vou chamar LBL de Label e vou colocar aqui Status. Nesse campo aqui de baixo, eu vou colocar 3 botões, sendo que esse primeiro aqui, eu vou chamar de Scan. Ou seja, ao clicar nesse botão, eu vou escanear todos os Bluetooths que estão por perto. Então, para facilitar a nossa vida, em vez de digitar texto para o botão número 1, vamos em Propriedades, rola um pouquinho para baixo, vou colocar aqui na tela Scan. Perfeito? Observem que o botão ele está dentro dessa divisão. São 3 divisões, está nesse aqui primeiro. Para facilitar a nossa vida, o que eu vou fazer? Vou dar um nome para esse botão. Fica fácil na hora de programar. E eu vou chamá-lo de BTN, botão, Scan. Aquele método do camelo de nomear as coisas, né, Luiz? Agora, eu vou trazer do lado do botão Scan uma lista. Essa lista, ao clicar, ele vai abrir um pop-up no aplicativo, listando todos os aparelhos Bluetooth que foi localizado. Eu clico no Scan, a lista irá aparecer aí. Então, eu vou colocar aqui lista de dispositivos. Vou dar o Enter. E nessa lista, eu vou colocar um nome, renomear. Vou chamar de List BLE. Então, essa lista BLE vai me puxar todos os devices que estão conectados. Estão conectados não, né? Que estão por perto. Vão conectar um só. Puxamos o Scan, puxamos a lista. Agora vamos precisar de um botão para desconectar. Depois que nós conectamos, não queremos mais que a comunicação seja feita. Vamos adicionar um botão. Vamos colocar aqui. Desconectar. E vamos chamar esse botão de BTN Disconnect. Na parte de baixo, Luiz, eu vou colocar 3 botões. Novamente, quais são o significado desses botões? Nesse primeiro botão, eu vou colocar aqui no texto que vai aparecer, vermelho, que será o meu semáforo vermelho. Eu vou renomear ele para BTN vermelho. E aqui eu vou fazer uma gracinha, Luiz, que é cor do texto. Vou colocar branco. E a cor de fundo, vou colocar vermelho. Perfeito? Sim. Ele é um botão da cor vermelha. É uma gracinha que dá para fazer entre tantos outros. A mesma coisa eu vou fazer agora com os demais botões. O amarelo. Amarelo. E, finalmente, o botão verde. Ok? Vamos supor que a gente vai clicar no vermelho, fica vermelho, amarelo, amarelo, verde, verde. Mas e se eu quiser apagar tudo? Então eu vou criar mais um botão aqui embaixo e vou colocar apagar. Apagar.
que aí eu desligo todo o semáforo, né? Opa, esqueci de colocar aqui o nome do botão amarelo, vou renomear, BTN amarelo. E o verde acho também. Isso, BTN verde. E aqui esse que BTN. está fora de todo o conjunto de organização, ele está externo, vou chamar de BTN apagar tudo. Perfeito. Nós temos agora a nossa tela montada, tá? Vou fazer uma gracinha aqui, Luiz. Só vou dar uma ampliada aqui na altura, só para a gente colocar o texto. Deixa eu colocar aqui 30% da tela na altura. Isso. Para ficar mais bonitinho, né? Para a gente ver o texto rolando aqui. Montamos. Tá aí a nossa tela. Ela não faz nada. Se eu rodar agora, ele simplesmente vai aparecer no celular, a tela. Então, Luiz, depois de montarmos a tela, né, de como será nosso aplicativo, nós precisamos trazer algumas extensões. Se você olhar aqui no canto esquerdo inferior, tem extensões. O que nós vamos importar? Aqui nós podemos importar diversas coisas que não estão no padrão do App Inventor e nós vamos trazer uma nova ferramenta que é o BLE, que é o Bluetooth Low Energy. Tem links aí nas descrições, tá aparecendo aí na tela, que é justamente este próprio site do Meet, e onde nós vamos fazer o download dessa biblioteca, digamos assim, do Bluetooth, tá ok? Temos microbit e assim por diante, mas vamos precisar desta aqui primeiro. Então, vamos aqui, clicar em importar extensão, vou procurar aqui, já fiz o download, né? E aí é só importar. E importando, ele vai carregar a biblioteca para cá. Observem, já está aqui na nossa tela o Bluetooth LE, que é o BLE. Eu vou ter que fazer o seguinte, arrastar para cá. Só que, ó, eu estou arrastando para a tela. Só que ele não vai ficar na tela, porque afinal de contas é um elemento oculto. Ao soltar, ele vem aqui para baixo. Tá vendo? Um componente Bluetooth está conectado ao nosso projeto. Então, vamos recapitular o que precisa ser feito. Uma legenda, um botão scan, uma lista de pop-up quando você clica e tem todos os devices, um botão para desconectar. Criei mais 3 botões, um botão vermelho para o farol vermelho, amarelo e verde, e o botão apagar todas as cores. Com a nossa arquitetura já pronta, nós vamos para o programa. Então, nós vamos para os blocos. Gostaria de lembrar que tudo que nós vamos colocar aqui, todos os códigos que estão aqui, está vinculado a um objeto que nós colocamos lá na tela do celular, tá? Então, se eu preciso trazer um código qualquer, eu primeiro preciso localizar aquela função ou aquele objeto que nós colocamos lá. O primeiro passo é fazer com que tenhamos variáveis e essas variáveis tragam algumas informações que nós vamos utilizar em nosso programa. Primeiro deles, vamos criar uma variável chamada device, vamos colocar um nome aqui, para que ela possa ser chamada em qualquer momento ou ser exibida em qualquer momento nessa tela. E como é que nós criamos variáveis? Nós clicamos aqui no item variáveis, no blocos aqui na esquerda, e aí o primeiro item é inicializar global, e aí está escrito aqui nome. Nós vamos colocar aqui, eu vou colocar aqui device, que será útil essa variável para a gente. E aí vocês notem que tem um conector aqui, né, tipo um quebra-cabeça, e que nós vamos puxar um item. Se eu puxar de matemática, eu terei números inteiros puxando esse bloco aqui. Se eu for puxar texto, eu vou trazer para cá, vou enumerar aqui, moca, tá? Agora eu vou criar outra variável. Essa variável aqui nós vamos chamar de service underline UUID, o qual nós vamos trazer o número de comunicação entre a PyPico e o celular. Outra variável que nós vamos trazer aqui também é o nosso RX. Então eu vou colocar aqui RX underline UUID, é o que faz a comunicação do celular para a PyPico. Eu vou receber dados, tá? Vou criar outra variável aqui também,
chamada tx_uuid. E onde você pode estar obtendo esse endereço? Eu vou deixar aqui nas descrições um site onde você gera esses dados. Esses dados aqui é uma forma que o pessoal do Bluetooth desenvolveu para que não exista um device com o mesmo endereço que outro, tá? Então, o que nós temos aqui no nosso caso? Nós temos o endereço para o aparelho em si e nós temos um endereço de comunicação, tanto de escrita como de leitura dos dados. Então, cada um tem que ter um tipo de endereço. Colocamos aqui na variável texto. Cada um deles a gente vai gerar naquele site e nós vamos colar aqui. Lembrando que o número é igual, muda um final de cada item. Eu vou copiar, colo aqui e aí eu vou fazer isso para os demais. E qual o endereço que eu vou mudar, qual o número que eu vou mudar? Eu vou acrescentar nesse último bloco um dígito a mais, ou seja, no de cima está 1, eu vou colocar esse aqui de baixo como 2 e vou colocar esse aqui de baixo, nesse primeiro bloco, no último dígito, vou colocar um número à frente. Então tá número 1, 2 e 3 e o demais a gente mantém. Tá? O próximo passo agora é levar em conta que o sistema está inicializando. O que eu quero dizer isso? Quando a tela, que está aqui nomeada como screen, você pode dar qualquer nome, quando ela inicializa, ela vai fazer alguma coisa. Aqui no caso, nós vamos simplesmente desativar o botão desconectar. Nós não queremos que ele esteja habilitado, afinal de contas não tem nada conectado. Então nós vamos localizar aqui o botão desconectar. Quando a gente clica no botão desconectar, aparecem todos os blocos referentes ou todos os blocos que sejam cabíveis a ele. E nós vamos localizar aqui o ativado. Vamos puxar para a tela. Então, o botão desconnect, ponto ativado, ele vai para, e aí nós vamos colocar falso, porque ele tem que começar como 0. Então, nós vamos no campo lógica, tem o campo falso aqui, que encaixa justamente aqui. Começou a tela, botão desconectar, falso. O próximo passo, nós vamos agora atribuir ao botão scan, que o intuito é clicar no botão scan, ele fazer uma varredura dos devices Bluetooth que estão em volta do aparelho, que são possíveis de conectar, e exibir na tela. Então, o primeiro passo é botão scan. Quando eu clicar ele, vem para cá. E o que eu vou fazer? Vou chamar os devices Bluetooth que tem em volta. Então, no caso, como eu já até comentei, Bluetooth, eu vou clicar no item Bluetooth e vou localizar aqui um item que a gente chama de chamar. Ele vai chamar uma função. E essa função é o Start Scanning. Como tá, se a gente olhar as funções, está em ordem alfabética, Start Scanning. Ou seja, ele vai começar a escanear. Escaneou, trouxe tudo na memória. Agora nós vamos precisar selecionar. Nós vamos localizar todos os dispositivos que foram achados e exibir numa tela. Para isso, vamos novamente no item Bluetooth e nós vamos puxar uma função que quando o dispositivo for achado, quando o device for encontrado, o que nós vamos fazer? Nós vamos jogar para a nossa lista todo o valor que ele listou. Então, pegou vários dispositivos, lista e joga para dentro. Então, puxamos aqui, ó, lista 1, cadeia de elementos. Vamos colocar aqui. O que ele vai trazer? Ele vai trazer a lista de dispositivos que ele encontrou. Vamos no item Bluetooth. Vamos localizar aqui. Bluetooth LE1 Device List. Vamos jogar a lista de dispositivos dentro da lista que está na tela do celular. Quando o dispositivo é encontrado, além dele puxar esta lista para dentro, nós vamos ter que mudar o que está escrito no botão. Então nós vamos colocar aqui, por exemplo, na lista... Na lista 1. Eu poderia puxar qualquer um deles, tá? O App Inventor, ele separa aqui
mas é possível, por exemplo, ajustar aqui, ó. Eu posso trocar todos aqueles blocos que estão lá, eles estão aqui também. Eles fazem isso mais para facilitar quem está aprendendo a programar, né? Quem está aprendendo a montar o seu primeiro aplicativo. Então, no caso aqui, eu vou puxar texto, ou seja, estou colocando um texto na nossa lista 1, mas o que eu vou colocar nessa lista 1? Vou colocar uma palavra ou uma chamada para falar assim, selecione esse dispositivo. Como fazemos isso? Vamos lá na parte de texto. E vou escrever aqui, selecione o seu dispositivo. Então, encontrou o dispositivo? Vai aparecer a frase na lista, né? Selecione o seu dispositivo. Se você clicar, ele vai exibir toda essa lista. Agora, depois que você olhou a lista e clicou no seu dispositivo, que no caso nosso aqui será o Moca Moca, ele vai ter que fazer uma função. E que função será chamada? Se a gente imaginar que nós clicamos num botão, nessa lista, e aí selecionamos um, depois que selecionamos, temos que fazer algo diferente, fazer algo com a nossa conexão. Então nós vamos na lista, e nessa lista vou procurar aqui, depois que escolheu. Depois que escolheu, eu vou pegar esse dado e fazer a conexão. E como é que vai ser essa conexão? No começo aqui, nós iniciamos uma variável global onde colocamos device. Coloquei Moca Moca, mas poderia estar em branco. E eu vou pegar esse device e vou jogar a variável do dispositivo que ele achou. Como é que a gente faz isso aí? Nós vamos em ajustar. Ajustar qual variável? Nosso global device. E qual que nós vamos colocar aqui dentro? Nós vamos pegar um dispositivo da nossa lista. E a lista nós encontramos aqui no nosso código de blocos, lista. E essa lista é como se fosse a nossa matriz, né? E nós vamos selecionar na nossa lista um item, que é o select list item, e a lista. E a gente vai colocar o index, um número aqui. Mas qual lista é essa? Nós precisamos fazer um tratamento da nossa lista, que ela é separada por marcadores ou por espaços. Então nós vamos no campo texto e nós vamos localizar aqui um bloco chamado repartir nos espaços. Vou colocar aqui no item de lista. Porque ele vai pegar uma lista completa, uma matriz completa, e nós temos que particionar essa lista por índice. E qual será? Nós vamos agora na nossa lista, que é onde está a informação. Vou puxar aqui qualquer um, porque a gente vai localizar aqui o item que a gente deseja, que é a seleção. Aqui em cima. Aqui no index, nós vamos colocar o número 1, que nós vamos selecionar um item. E aí, como é que a gente puxa esse número para cá? Vamos em matemática, aqui no topo, trazendo o valor, nós vamos digitar 1. Ok? Temos uma variável com o nome. Tudo isso foi feito para colocar o nome do device que nós encontramos na variável device. Agora nós vamos exibir isso aí. Nós vamos exibir no nosso campo de status lá em cima. Então aqui, ó, criamos o nosso label lá no nosso aplicativo chamado status e vou trazer para cá ajustar para deixar um pouquinho mais bonitinho o tamanho da fonte. Eu vou trazer aqui o número 14. Vamos colocar a fonte tamanho 14. Aí isso aí já é mais perfumaria no nosso aplicativo. E agora eu preciso colocar o texto. Então volto no LBSCAN, vou direto no ajustar texto. E nós vamos colocar que texto aqui. Agora aqui vamos fazer uma junção, uma coisinha interessante nova aqui. No campo texto tem esse item aqui, juntar. O que nós iremos juntar aqui? Eu vou colocar um texto tentando conectar ao dispositivo que foi selecionado. Então, como é que a gente faz? Eu vou trazer esse campo aqui, onde eu vou colocar a frase tentando conectar. E vou colocar aqui embaixo o nome do dispositivo, que é esse Global Device. Então, nós vamos
em variáveis, vamos obter. E qual é a variável que nós vamos obter? Global device. E agora, finalmente, nós vamos conectar, né? Conectar através de um endereço. E qual é o endereço? Dessa variável que nós encontramos aqui. Então, se vamos conectar com Bluetooth, vou localizar o bloco Bluetooth aqui. E vou localizar uma chamada onde eu conecto com o endereço. Então, vou localizar, conectar com o endereço. E que endereço? De novo, esse aqui. Para facilitar a nossa busca aqui, para não ficar procurando, tem um recurso que se você clicar com o botão da direita, você duplica e aí é só colocar aqui no campo de baixo, ele vai conectar com o item selecionado Global Device. Perfeito, depois de escolher. Depois que você escolheu, ele tem que conectar. E aí a gente tem que colocar tudo aquilo que vai acontecer quando ele estiver conectado. Quem vai estar conectado? De novo, o Bluetooth. Então, selecionamos o item Bluetooth. Opa! E vamos agora puxar mais um loop aqui, mais uma função, quando ele estiver conectado. Tá aqui, ó, bem simples. Quando ele estiver conectado, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer com que aquele campo do status, aquele label que está em cima, passar algumas informações, como conectando a tal coisa. Espere um momento para que a conexão seja feita e aí a gente possa manipular ou enviar dados ou receber dados, tá? Então vamos de novo aqui na nossa lista. Nós vamos ajustar a lista. Deixa eu puxar qualquer item aqui, porque eu vou precisar do texto. Aqui, texto. E que texto eu vou colocar aqui? Vamos lá, vamos fazer uma concatenação. Vamos juntar 3 itens, nesse caso, só para a gente ver mais um item. Quando você clica aqui nessa engrenagem, observe que nós temos 2 entradas só, mas eu quero colocar uma terceira. Pronto. Agora eu tenho 3 itens. Posso colocar quantas forem necessárias, tá? E o que nós vamos trazer aqui para o nosso campo? Vou trazer um campo em branco. Vou digitar um texto aqui como conectando ao dispositivo que a gente vai selecionar. Que dispositivo? O Global Device. Duplicar. Vou fazer a mesma coisa com esse. Vou fazer a mesma coisa com esse aqui. Vou trazer uma variável, mais um campinho de texto. Vou colocar aqui um comando de quebra de linha. Espere. Recebendo dados. Esse é o campo que vai aparecer assim que a nossa PyPico estiver conectada ao nosso celular via Bluetooth. Eu só vou acrescentar uma coisa aqui a mais, que é o nosso botão desconectar. Por quê? Se agora, nesse exato momento, nós vamos ativar o botão. Mas quando o aparelho estiver conectado, precisamos de um botão para desconectá-lo. Então, quando o botão desconnect for clicado, a gente vai executar um item. Mas, observe, ele vem desligado todo esse tempo. Ele não foi ligado em nenhum momento. Nós vamos ligar agora aqui quando o device for conectado, tá? Então, nesse caso, nós vamos pegar o botão desconnect. Nós vamos ajustar o ativado. O ajustar ativado. E agora nós vamos colocar ele para verdadeiro. Ou seja, está ativado? Sim. Então, beleza, ele vai ser possível de ser clicado. Uma vez que ele foi clicado, nós precisamos o quê? Desconectar o aparelho Bluetooth ou a nossa PyPico. Desconectou? Falou Bluetooth? Vamos no item Bluetooth novamente. Vamos fazer uma chamada que quer dizer desconectar com o endereço. Esse aqui, ó, desconectar com o endereço. Que endereço? Aquele ao qual chamamos, né, de Mocha aqui, o nosso dispositivo. Perfeito. E só para avisar que foi desconectado, nós vamos colocar um item na lista aqui, na parte do texto. Ajustar texto. O que nós vamos colocar aqui? Não conectado. Vamos lá, para avisar que não temos conexão nenhuma. Não conectado.
Ok, nós terminamos aqui toda a parte de comunicação, conexão, desconexão já está feita. Agora nós vamos trabalhar em cima dos comandos. Para quê? Quando eu clicar no botão vermelho lá do celular, deixa eu até colocar aqui na tela, ó, clicou no botão vermelho, clicou no botão amarelo e botão verde ou apagar todos, nós vamos fazer com que a PaiPico tome uma atitude, que é acender a cor correspondente. Então vamos começar com o botão vermelho. A gente constrói um, depois o resto é só duplicar, né? Então, quando o botão vermelho for clicado, eu vou chamar uma conexão Bluetooth, só que agora eu tenho que dar o endereço do dispositivo e o canal que eu vou enviar os dados. Como fazer isso? De novo, Bluetooth. Eu vou escrever uma string, porque nós vamos mandar as letras R, Y e G, como a gente fez no vídeo anterior. Então, nós vamos colocar aqui, escrever, write, string. Aqui, perfeito, nós vamos colocar esse valor aqui. Deixa eu pôr um pouco mais para cima. O que nós vamos colocar aqui de endereço? Primeiro, precisamos colocar o nome do canal de comunicação com o aparelho. Qual que é? Que é o service. Esse é um. O outro que nós vamos fazer agora, nós vamos colocar o nosso dado para escrita. Então eu vou colocar aqui, global RX, nós vamos mandar um comando para a PaiPico. O TF16, normalmente aqui ele vai mandar qualquer caractere pelo formato TF16. Nós não estamos utilizando o TF16, nós estamos usando a leitura na PaiPico da UTF-8. Então o que eu coloco aqui? Eu vou falar para o meu aplicativo que não estou enviando, vou colocar falso. Sendo falso, ele automaticamente assume que vai enviar o TF-8. Ok? E qual o valor? Aqui representa aquela tecla que nós clicamos, nós teclamos, né, no vídeo anterior para acender o LED vermelho, no caso. Então eu venho aqui em texto e eu vou colocar aqui a letra R. Se fossem variáveis, se fossem números, bits, ou hexadecimal, ou que tal, eu deveria pegar um desse diferente, uma chamada para o Bluetooth diferente. Ok, clicou no botão vermelho, faz isso. A mesma coisa vai acontecer para o botão verde, mas eu não preciso fazer tudo do zero de novo, porque ela vai se repetir aos demais botões. Então o que eu faço? Duplico. Dupliquei. Observem que apareceu um x aqui do lado. Esse x quer dizer que existe um erro, porque eu tenho duas funções com o mesmo nome. Porque está no mesmo botão. Clico aqui e vou colocar o botão amarelo. Tiro o botão vermelho, ponho o amarelo. Pronto. Automaticamente assumiu esse bloco assumiu o comando do botão amarelo. Só que eu não vou mandar a letra R, é óbvio. Vou mandar a letra Y, yellow. Vamos ajeitar aqui para caber mais códigos. Repito a dose. Duplicar. Aviso de coisa errada. Vou trocar para o botão verde. E finalmente, aqui vou colocar a letra G. E nós temos o último botão agora, que é o botão desconectar, apagar tudo. Então, se eu enviar qualquer outra letra que não for RG e o Y, ele automaticamente vai apagar. Então, vamos lá. Botão da direita, vou duplicar o código de novo, o bloco. E vou colocar agora no botão apagar. E mando qualquer tecla, vou colocar aqui uma letra A, por exemplo. E aí está o nosso código. Ele já está pronto e aí, no caso, agora é só conectar pelo nosso assistente AI. A tela do celular, tá? Se vocês olharem, esse é o App Inventor já aberto. Eu posso colocar o código que ele vai me apresentar, eu posso escanear um QR Code que será apresentado na tela, ou posso salvar o app no meu celular e ativar sem precisar estar conectado ao computador, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou voltar a tela aqui de novo. Aí eu vou no celular, vou colocar Scan QR Code, vou apontar a câmera do meu celular para o QR Code e automaticamente o meu aplicativo vai fazer um upload para o meu celular. Está carregando. Carregou. Eu vou mostrar minha tela agora.
Perfeito, Luiz. Aqui está o meu programa, o que nós acabamos de fazer. Eu vou ativar a minha PyPico agora, mas depois eu mostro o código-fonte que eu vou jogar. Vou ativar o código que eu fiz que eu fiz no último vídeo. É exatamente o mesmo código, né? Você não alterou nada. É o mesmo código. Usei os mesmos endereços, usei tudo bonitinho. Observe que eu já joguei, eu vou fazer um teste depois de conexão, mas eu vou clicar aqui, ó, escanear. Permitir. Que eu estava sem o Bluetooth ativado. Ele fez um scan, eu vou selecionar o dispositivo. Se a gente olhar, ele é o segundo da lista. Selecionei o Moca Moca, ele, ó, conectou. O farol está né? Ele está conectado. Ele conectou o negócio. Como é que eu faço aqui? Eu vou mostrar aqui na tela. Deixa eu ampliar de uma forma que a gente possa... Assim. Vou tentar apagar a luz aqui. Diminuir um pouco, tá ok? Dá para ver a placa aqui, Luiz? Sim, os 3 LEDs aí. E dá para ver o painel, o nosso aplicativo aqui no lado direito, no lado esquerdo da tela, perfeito? Eu vou clicar no botão vermelho. Acendeu o vermelho. Amarelo. Acendeu o amarelo. O verde. Verde, legal. Dá o um apagar tudo. Tá? Pô, que joia. Ufa! É um longo caminho. Uma coisa, o que a gente muda no programa que nós fizemos anteriormente na PyPico, tá? O que a gente difere? Eu vou compartilhar a tela do Tony, é o mesmo código, só um pequeno filtro que eu coloquei por causa dos dados que são enviados. Então, só mostrando vermelho, amarelo, verde e apagar tudo. Pronto. Perfeito? Única coisa, Luiz, que nós temos que adicionar no código que a gente está fazendo é o seguinte. Aqui na linha 20, eu tenho que colocar um filtro, porque o aplicativo, ele manda o seguinte comentário, ele manda a letra RYG /X00. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um corte. Eu só quero, no caso aqui, receber a letra R, G ou Y, tá? Eu poderia fazer isso aqui, ó, se receber esse sinal, poderia ativar, mas eu achei melhor deixar um filtro, que é o RS Strip, ou seja, ele corta esses caracteres que estão à direita e só vão trazer a letra R, G e Y, tá? Então, o que acontece? O programa é o mesmo, valor recebido, ele chama aquela função traffic, onde ele passa o valor. Ao entrar aqui, ele faz essa limpeza, tira retorno de carro, tira espaço, tira o código /X00, e aí ele vai fazer o quê? Se é R, LED vermelho. Se é verde, o LED verde. E se é amarelo, o LED amarelo. Legal. E aí, Luiz? Pô, bacana. Trabalhoso, mas não é difícil. Não, funcionou direitinho, bacana, né? Bacana. Vou deixar o link para o código que nós utilizamos. Vai estar compartilhado tudo bonitinho aí. E se você quiser aplicar, é só copiar, colar. Lembrando que você pode obter endereços para o seu dispositivo Bluetooth naquele site aqui que está nas referências aqui também, tá? No próximo passo, Luiz, o que nós vamos fazer? Nós já enviamos dados. Agora nós vamos precisar receber dados, ou seja, a PyPico mandar dados para o nosso aplicativo. Nós conseguimos mandar aquele usando o Light-Blue. Agora nós vamos fazer o nosso aplicativo. O que eu posso utilizar, Luiz, ao invés de acender LED? O que eu posso colocar nesse lugar? Vamos acionar motores, né? A gente faz uma base com 2 motores e aí a gente tem o controle dos motores para frente e para trás. Perfeito, show de bola. Ficamos por aqui, Luiz? Ficamos por aqui, até o próximo vídeo. Perfeito, pessoal. Um abraço.